Tá gravando, não? Tá. Então tá. Olá, mais uma vez estamos de volta com mais um programa aqui na TV A Tribuna, mais uma entrevista de uma personalidade da nossa sociedade. Na verdade, dessa edição teremos duas personalidades. Nós teremos inicialmente o advogado Carlos Alberto Expedito Brito Neto, que é ex-presidente da subseção Jales da OAB e é também conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse momento nós falamos especificamente sobre a Comissão Social de Controle. Como é que é o nome, Carlos Alberto? Comissão de Controle Social de Gastos Públicos. Exatamente. É esse o nosso principal assunto. Você é o coordenador dessa comissão aqui em Jales. Você pertence a essa comissão em âmbito estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. E essa comissão tem trabalhado exatamente de olho nos gastos públicos, tem feito diversas intervenções e discussões com a sociedade sobre os gastos da Prefeitura Municipal e até da Câmara Municipal. Inicialmente, vocês trataram sobre o portal da transparência, oficiaram a Prefeitura, conversaram inclusive com a Câmara sobre a publicação dos gastos da Prefeitura e da Câmara Municipal, e agora vocês debatem exatamente o resultado da chamada SEI do lixo, aquela contratação emergencial da empresa para coleta de lixo urbano no município de Jales, varrição no município de Jales, e discutem a possibilidade de fazer uma representação na Câmara Municipal para abrir uma comissão processante que pode resultar na cassação da prefeita Aníssia Stilides. Como é que está o trabalho de vocês exatamente nesse momento? Rendeu algum fruto até agora ou somente está na polêmica? Inicialmente, boa tarde. Nós entendemos que é imprescindível que nós possamos ocupar esse espaço muito importante, que é a TV Tribuna, pela internet, porque nós entendemos também que é um canal de informação importante para o exercício da cidadania. E, em primeiro lugar, Alexandre, eu acho de suma relevância nós darmos algumas informações sobre esses fatos, de que forma que a Comissão Estadual de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB, ela foi instalada pelo nosso presidente Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, o qual fez o convite para diversas personalidades do meio jurídico que se propuseram a servir a ordem em termos de atuar dentro de um importante assunto que diz respeito ao controle social dos gastos públicos, de modo geral, em todos os níveis da administração pública. E assim foi feito. Eu fui um dos que fui convidado, tive a honra e aceitei de pronto, na condição de conselheiro da OAB de São Paulo, e de pronto também foram estabelecidas metas de atuação por todo o estado de São Paulo. E o nosso presidente determinou que as subseções por todo o estado de São Paulo também procedessem dessa forma, instalando as suas respectivas comissões. E numa das metas que nós temos para observar, que está sendo feito, era de estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, como órgãos de transparência, com o Ministério Público, corregedorias e outros órgãos que fazem o controle judicial e administrativo. Por que o controle social? É exatamente a denominação desse nome que nos traz, que nos remete ao exercício da cidadania. O pleno exercício da cidadania nesse assunto que é o nome social, é a sociedade quem pode, a partir do momento que ela é provocada para participar e tomar conhecimento, ter acesso às informações dos gastos públicos realizados no âmbito do seu município e do seu estado, ele passará a deter conhecimento e mais objetividade de como ele pode fiscalizar no dia a dia os gastos públicos. E como que você deu exemplo, de alguns exemplos da atuação dessa comissão, São Paulo e a subseção, nesse aspecto, o nosso presidente Aislan, certamente é a pessoa mais indicada para esclarecer o que foi determinado em âmbito da cidade aqui de Jales. E foi assim que foi feita a atuação da comissão em Jales, a partir do momento dela instalada,
por determinação do nosso presidente Aislan em Jales. A comissão, então, dentro de várias medidas que foram feitas, que você enumerou algumas delas, nós recebemos, por último, por conclusão da comissão que emitiu aquele relatório da SEI, que foi assim, chamada SEI do lixo, a comissão recebeu esse documento com uma mídia em CD, aproximadamente contendo mais de 3.000 documentos. E, para análise desses documentos, foi determinado pelo nosso presidente que os membros que compõem essa comissão, são 7 advogados, pudessem se debruçar em cima desse material e pudessem avaliar quais seriam as providências que poderiam ser sendo tomadas de pronto pela comissão dentro da legalidade. E uma das providências que foi deliberada foi que a Comissão de Controle Social entrasse em contato com os membros do Fórum da Cidadania de Jales. O Fórum da Cidadania de Jales, como é conhecido, é uma instância comunitária integrada de 14 entidades aproximadamente que compõem setores importantes da sociedade civil, e daí foi feito um pedido para uma reunião extraordinária, e foi feito dessa maneira, e com autorização do nosso presidente da subseção da OAB de Jales, que é o Dr. Aislan, foi autorizado porque o fórum funciona dessa forma. Ele é informal e ele funciona como em qualquer entidade que entender que dentro daquele assunto importe em fazermos reuniões, em qualquer das sedes dessas entidades é possível nós nos reunirmos. E, na ocasião, foi feito esse pedido, foi deferido, e a nossa reunião foi feita no dia 1º de outubro. Deixa eu fazer uma colocação. Você, como coordenador do Fórum da Cidadania e coordenador dessa comissão, conselheiro estadual da Ordem, me parece que houve uma confusão aí entre, vamos dizer, esses cargos. E aí achou-se que a OAB estava fazendo alguma intervenção indevida, alguma coisa nesse sentido. É um pouco natural a gente ver isso acontecer até em outros locais. Quando a OAB toma alguma decisão, emite alguma nota, propõe algum tipo de medida contra determinado órgão público ou contra algum detentor de cargo público, acaba tendo esse confronto, né? Mas você conversava com a gente na reportagem que foi publicada na semana passada aqui no jornal A Tribuna, de que uma coisa é diferente da outra. A atuação como coordenador do Fórum da Cidadania, como coordenador da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e como conselheiro estadual da Ordem. São coisas diferentes, né? Perfeitamente. Nessa linha também eu acrescento que não há possibilidade de dissociarmos, separarmos a figura do cidadão Carlos Alberto, que é advogado, e que também participa das questões que envolvem a nossa cidade. E por esse envolvimento comunitário, não posso negar, já de há muito tempo, não foi de ontem, que nós acabamos por atuar dentro da OAB. Enquanto eu fui presidente, até 2003, foi instalado o Fórum da Cidadania por questões lá de trás, por questões que nós estávamos atravessando no momento crítico na nossa cidade, e as entidades se organizaram através desse fórum para se discutir esses assuntos importantes, relevantes. E nessa condição, também servindo a minha instituição, Ordem dos Advogados, o papel, a finalidade que está esculpida no nosso Estatuto da OAB, que é uma lei federal, está lá no artigo 44, que uma das finalidades da Ordem dos Advogados está claramente, expressamente, pugnar pela justiça social, pela boa aplicação das leis e outras. Então, eu, como advogado, mas antes cidadão, me senti no dever de participar à sociedade civil enquanto advogado e coordenador do Fórum da Cidadania, mas todos esses cargos se misturam, de certo modo, você separar. Primeiro, fica claro, não há qualquer impedimento, qualquer óbice, travamento, tentativa de cercear o direito do advogado cumprir com o seu papel. Segundo, a Ordem dos Advogados
dar amparo, suporte para que o advogado possa exercer na plenitude as suas prerrogativas. E o nosso presidente, enquanto instalada essa comissão a nível estadual, determinou que a comissão atuasse da forma, dentro da lei, que tiver que ser feito. E um dos itens, se me permitir chamar a atenção, que está aqui no nosso rol de compromissos, o item 4º, está lá, representar perante os órgãos de controladoria da administração pública contra casos de desperdício e de malversação dos recursos públicos e acompanhar as investigações. Então, não estou falando nada demais. Você foi acusado pela prefeita Eunice Mistilides, através de um ofício que foi feito exatamente ao presidente Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, de fazer uma espécie de articulação política paralela, inclusive dentro da sede da OAB Jales, a Casa do Advogado em Jales, e de fazer articulações políticas, agir paralelamente como um poder paralelo com relação à Câmara Municipal, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. E aí vem uma pergunta, frontalmente com relação a esse assunto. Você é filiado a algum partido político? Comenta-se que, inclusive, você teria uma ligação franca com o Fla. Você é oposição à prefeita Eunice Mistilides? De forma alguma, de forma alguma. Não podemos permitir que se façam esse tipo de acusações de modo irresponsável e até certo modo com devaneios, irresponsabilidade nessas acusações, que no momento certo elas poderão ensejar a verificação de eventual prática de irresponsabilidade. Primeiro, a questão política, não vamos confundir a ação do cidadão de fazer a política de cidadania, política pública, auxiliar, participar, de política partidária. Não sou vinculado a nenhum partido político, não tenho qualquer vínculo com qualquer pessoa, com qualquer entidade que não seja a minha Ordem dos Advogados do Brasil. Não pertenço a nenhum órgão público e não devo absolutamente satisfação a qualquer pessoa que tenha alguma tentativa de intimidação sobre as minhas ações. Eu tenho absoluta consciência, tranquilidade de que estou no pleno exercício da minha cidadania, assegurada na Constituição Federal. E também, por outro lado, essa posição que cabe uma resposta, não tenho ligações com, então, ex-candidato Fla, não tenho participação nem seu partido, não tenho qualquer aproximação com relação a isso. Ou conheço há mais de 35 anos, mas sei separar todas essas situações, como estou fazendo, e também não tenho pretensões políticas a cargo nenhum, não almejo qualquer tipo de... Apesar que, aqui de público, reconheço que, através da política, que há a verdadeira possibilidade de transformar as ações sociais em nosso município. Verdadeira política, com bons políticos, com ética, com transparência, com respeito aos direitos do cidadão. E estou tranquilo nessa situação que hoje está posta. Não estou acusando pessoalmente, de modo pessoal, a senhora prefeita Eunice, a respeito como pessoa, a sua família, mas a questão de exigir respeito, eu entendo que respeito você impõe com atitudes, com ações. Então, estou tranquilo para afirmar que nós, o que estamos fazendo dentro da legalidade. A pergunta eu fiz para deixar bem claro exatamente essa posição, com transparência total. Mas faz-se aqui a ressalva de que seria todo o direito seu, se você quisesse, se você fosse filiado a algum partido político, tivesse pretensões políticas, ainda assim você teria direito de coordenar algum movimento, alguma coisa nesse sentido. Seria absolutamente direito como cidadão, como advogado e como membro de algum partido político. Alexandre, eu quero te dizer que se eu estivesse vinculado a algum partido político, eu realmente não me sentiria à vontade de estar atuando como coordenador no Fórum da Cidadania. Fizemos assim, eu e o presidente Aislan e o presidente da CIG, já era? Não, era quem? Na eleição passada? Alexandre era Renzi. O Alexandre Renzi, onde nós, mais uma vez, organizamos mais um debate
entre os candidatos. O Fórum da Cidadania atuou com todas as entidades lá e não teve coloração política de modo algum. Então, por esse sentido, que eu entendo que não deve haver realmente dentro da atuação de política de ordem nenhuma ingerência, tentativa de vinculação com o partido político. A ordem é uma instituição apolítica. Bom, doutor Carlos Alberto, depois dessa reunião do Fórum da Cidadania, me parece no dia 1º de outubro, vocês fizeram uma reunião, conversaram sobre a possibilidade de alguma entidade entrar com a representação na Câmara Municipal para abrir essa comissão processante. Depois houve uma outra reunião, se eu não me engano, no dia 15. O que ficou resolvido nessa reunião e por que vocês resolveram fazer essa articulação com essa possibilidade, discutir essa possibilidade de abrir a comissão processante? É para forçar a Câmara a trabalhar também em cima do resultado da CEI do lixo, é isso? Olha, Alexandre, nós entendemos, como eu disse, que a partir do instante que a sociedade civil que ela começasse a participar desses assuntos que diz respeito ao cidadão jalesense, de cada um desses 48.700 e poucos cidadãos, é importante que ele veja a responsabilidade dele nesse processo. E a partir que a sociedade civil, uma parte dos que integram o Fórum da Cidadania, houveram por decidir que eles irão apoiar a iniciativa de estar encaminhando uma representação para a instalação de uma comissão processante, deliberou-se também, é uma informação importante agora, que existe um impedimento, ordem jurídica, no decreto 201 de 1967, que regula essa questão de encaminhar uma representação na Câmara. E está claro lá que só pode ser através de um cidadão ou vereador. No caso, se fosse por algum vereador, este fica impedido de participar. Uma entidade não poderia? Não. Existe um contrassenso ou uma incompatibilidade, um confronto entre o que está no regimento interno da Câmara Municipal de Jales, que sobre esse assunto ele regula e prevê que poderia ser feita a representação por partido político, por vereador, por cidadão e por associação de classe, mais de um ano. Você comentou que em torno de 8 pessoas físicas, no caso, estariam dispostas a assinar essa representação. É isso mesmo, correto? Vai haver essa representação no dia 29? O que ficou deliberado nessa segunda reunião é que 2 cidadãos subscreverão essa representação, que no caso serei eu, Carlos Alberto, e também o doutor Aislan de Queiroga Trigo. Somos cidadãos eleitores, registrados aqui na jurisdição eleitoral da comarca de Jales, e, no caso, 7 entidades que se manifestaram, por enquanto, que darão o seu apoio institucional à representação. Não estará sendo feito diretamente por entidade, por impedimento de ordem legal. Elas não assinarão esse documento, nem seus representantes. Elas assinarão enquanto entidades apoiando. Apoiando. Mas não... Fazendo a representação. Exato. Como autoras da representação. Perfeitamente. E você me disse que são muitos itens a serem analisados no resultado dessa CEI do lixo. Já está pronta essa representação? Ela foi concluída hoje e com os nobres advogados indicados pelo meu presidente Aislan, e eles puderam se debruçar em cima desses fatos. São fatos que repercutem realmente na consciência de cada um ao analisar isso, e foram 5 fatos elencados. Não vou aqui tecer maiores comentários, porque é de uma complexidade, mas ao mesmo tempo é totalmente compreensível. O que não dá para entender nesse momento é a questão de uma justificativa. Como que nós vamos aceitar que a execução de um contrato público que diz respeito, no caso, à coleta de lixo, varrição, não tenha havido uma correta fiscalização do poder público? Porque nós estamos mexendo com dinheiro público, dinheiro que sai dos nossos impostos. Essa representação vai ser com base na omissão, seria então? Com base na omissão e na falta do cumprimento da lei no tocante às obrigações do agente político. A pergunta que todo mundo quer saber:
há chance da prefeita ser cassada? Olha, o nosso pedido, na verdade, diz respeito à instalação de uma comissão processante. Nós queremos que a senhora prefeita tenha todo o direito, amplo direito de defesa ao contraditório assegurado na Constituição Federal. Ninguém tem o direito de invocar culpa antes do devido processo que ela é culpada. O que nós queremos é que, a partir da instalação da comissão processante, os fatos são graves, são relevantes, e só através da comissão instalada, e os vereadores terão responsabilidade sobre isso, porque há um compromisso desses vereadores, Alexandre, e eu tenho uma frase que está sendo colocada nesse comunicado público, que eu queria ter essa oportunidade de reproduzi-la. É grande a responsabilidade dos vereadores que, embora tenham compromissos partidários, possuem compromissos maiores com seus eleitores. Então, o que nós sentimos que há a necessidade dos vereadores se comprometerem em estar instalando a comissão processante para que imediatamente seja assegurado à senhora prefeita todo o direito de rebater as provas que foram colhidas na comissão especial de inquérito. Uma última pergunta, doutor Carlos Alberto. Eu conversei com uma liderança política muito importante no nosso município, recentemente, na semana passada, mais precisamente, e essa liderança política, que tem influência com vereadores na Câmara, me disse que a intenção seria orientar o presidente, inclusive o presidente Gilberto Alexandre de Moraes, para não assumir essa responsabilidade, ou esse ônus, vamos dizer assim, de dar prosseguimento na comissão processante, e sim passar isso para o Ministério Público, alegando que a Câmara já fez o seu papel, já fez a investigação e já tem o relatório com as conclusões, que não cabe à Câmara abrir essa comissão processante ou caçar a prefeita. O senhor acha que tem esse risco mesmo? Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho, desculpa a minha observação nesse momento, se ela vai ser inoportuna, mas quem lhe passou essa observação não está provido de conhecimento jurídico e das responsabilidades do agente político enquanto vereador representante. Porque o que cabe ao vereador, dentro da lei, ele apreciar a questão, qual que é mais importante, o compromisso com o eleitor ou com o seu partido, com outras vinculações que não interessam aqui nesse momento. O mais importante é a transparência total, que os fatos serão relatados no momento antecedente à decisão deles. Que os fatos estarão lá descritos todos como eles foram levantados e justificados. Não compete a mim fazer um julgamento prévio sobre a atuação deles, mas que a Câmara já determinou a remessa para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil e a Comissão de Controle Social. Então, eles fizeram a parte que tocava a eles e está cabendo ao cidadão provocar para que se verifique eventual prática de infração política administrativa, que independe do processo judicial. A meu ver, inclusive, não precisaria nem ser provocada, já que eles mesmos chegaram à conclusão de que houve várias irregularidades, eles mesmos poderiam abrir a comissão processante com base no relatório e nas conclusões que eles mesmos encontraram, né? Olha, existe essa problemática. Quais vereadores que poderiam fazer isso, que teriam esse desprendimento político, até porque existe a questão política de tramitação regimental. Se um vereador o fizer, ele não pode participar, não pode votar, não pode participar da instalação de uma comissão. Então, existe toda essa situação que eu não tenho ligação com nenhum vereador, não tenho relação de negócio, de amizade, não tenho. Conheço todos, mas a minha situação, e eu acredito, eu tenho certeza da situação do meu presidente Aislan, é exatamente a de cumprir com o nosso dever enquanto cidadãos, sem vinculação, repito, com qualquer partido político. Obrigado. Conversamos com o Dr. Carlos Alberto Expedito Brito Neto. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós conversamos com o presidente da subseção Jales da OAB, falando sobre política, sobre essa Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e outras informações sobre a OAB Jales. Obrigado, Dr. Carlos Alberto. Obrigado a todos.